Boa tarde. Hoje no nosso programa Equilíbrio Emocional contamos com a presença do Dr. Eduardo Greco, gastrocirurgião e endoscopista, nos trazendo todas as novidades dessa nova técnica que é a gastroplastia endoscópica. É uma técnica que foi liberada pela Anvisa no ano passado e que vai ajudar muito os pacientes com obesidade mórbida. Doutor Eduardo, obrigada pela sua presença. Boa tarde. Eu que agradeço, Aura. Agradeço a oportunidade de estar aqui, passar para o seu pessoal todo, entender que está um fervor, um fervor aí em cima desse assunto, né? Então a gente está aqui para tirar as dúvidas e está à sua disposição. E explica, né, para quem está nos assistindo, né, o que difere essa cirurgia endoscópica da cirurgia bariátrica convencional? Então, Bárbara, a cirurgia bariátrica é consagrada hoje, né? Então, pacientes que têm, que a gente chama de MC acima de 35 ou acima de 40, eles estão aptos a realizarem a cirurgia. O que nós desenvolvemos, eu junto com o Galvão Neto, dentro da Faculdade de Medicina do ABC, é algo que a gente desenvolveu fora, né? Lá em Miami, em Madrid, e a gente conseguiu trazer isso para o Brasil. Faltava a liberação da Anvisa, a Anvisa liberou, a gente tem um protocolo de estudo dentro da faculdade, e agora nesse protocolo a gente vai poder aplicar esse procedimento, que seria o quê? O que consiste? É como se fosse uma endoscopia, é claro que uma endoscopia é um procedimento super rápido, de 3 minutos, Isso daí é uma endoscopia que você vai fazer uma cirurgia no estômago do paciente, leva em torno de 50 minutos. Então, por endoscopia, pelo aparelho de endoscopia, você opera o paciente sem corte, sem abrir a barriga, sem fazer nenhum tipo de intervenção mais agressiva. Então, dentro do estômago, a gente tem algumas animações para mostrar para o pessoal, para entender melhor. Eu vou costurar o estômago do paciente. A gente denomina gastroplastia, os médicos adoram nomes difíceis, né? Mas é gastroplastia, ou seja, a gente faz uma plástica no estômago, a gente muda o formato do estômago. O estômago é reduzido do seu tamanho normal em torno de 50% a 60% dele. Diferente da cirurgia. A cirurgia, ela retira mais do estômago. A pessoa fica sem uma parte do estômago. Então, a gente vai ter uma técnica menos invasiva, uma técnica que não há cortes, uma técnica que traz uma série de benefícios para os pacientes. E qual que é a indicação para o procedimento? Ótimo. Então, os pacientes diferem também da cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica, que eu disse, o IMC 35, que já é obesidade grau 2, ou 40, que já é obesidade grau 3, ou os obesos mórbidos. Tá? Mas a cirurgia, o IMC de 35, a pessoa tem que ter alguma comorbidade, ou seja, ela tem que ter pressão alta, diabetes, problema no fígado com gordura. E tem aquela velha história, às vezes, que o médico fala, o senhor precisa engordar um pouquinho para poder operar. Né? E me diz uma coisa, e as comorbidades psiquiátricas entram também? Também. Porque o obeso sempre tem depressão. Sim, a obesidade é uma doença crônica e que envolve tudo isso. Isso entra também, isso é importante de se atentar. E aí você vai ter o quê? Na cirurgia é um outro público, é um paciente que não tinha ainda a oportunidade para operar. É um absurdo você pedir para o paciente ganhar peso para operar. Então ficava numa situação em que o paciente não tinha uma alternativa. Então hoje é obesidade grau 1, então IMC de 30 até o 40, obesidade grau 2, sem nenhum tipo de comorbidade ou algumas outras comorbidades que você lá no consultório vai identificar. Tendo feito isso com o paciente, o que a gente vai ter? O resultado. Então qual que é o resultado disso? O paciente vai perder peso, Bárbara, de 20% a 25% do peso total. Então o paciente ali com 100 quilos, a gente está falando que ele vai perder de 20 a 25 quilos. Isso num período com uma manutenção desse peso de 18, os estudos lá fora já mostram, 18 meses a 24 meses. Então ele perde o peso e mantém esse peso super estável em torno de 24 meses. E uma outra diferença, você, por fazer essa plástica no estômago, você não tem tanta depressão de vitaminas, perda de cálcio, uma série de situações, porque a absorção dos nutrientes continua a mesma. É claro que o paciente vai comer menos, vai comer em menor quantidade, só que não é igual uma cirurgia, tipo um bypass, cirurgias mais agressivas, vamos dizer assim, no sentido de que a pessoa também precisa perder muito peso. Então o paciente que está muito acima do peso, não adianta fazer a gastroplastia endoscópica. Ela tem indicação para procurar o cirurgião e fazer com o cirurgião dela uma redução importante, mas tem algumas consequências. Tem a questão de vitamina, a questão de cálcio. Para esse paciente que não tem tanto peso a perder, ele faz o procedimento endoscópico, menos invasivo, só que também vai perder menos peso, mas não vai ter essas dificuldades com vitamina, com nada disso. E doutor Eduardo, explica para quem está nos assistindo, né, o pós-operatório dessa cirurgia. Isso, o pós-operatório é um pós-operatório também tranquilo. Uma cirurgia hoje convencional, ela vai ter
dá uma variada muito de serviços, mas em torno de 3 a 7 dias, dependendo do tipo de cirurgia, dependendo do tipo do paciente. Esse procedimento é uma endoscopia. Você vai suturar, você vai costurar, então o paciente tem uma leve dor abdominal, uma distensão, um desconforto. No mesmo dia, dependendo disso, o paciente já pode ir embora para casa. E em 2, 3 dias já está apto a trabalhar. O que a gente já fala, só que a única coisa que vai mudar na vida dele é a comida. Com certeza ele vai ter que mudar os hábitos. Aí vem uma situação importantíssima, Bárbara, que você disse, a questão da cabeça do paciente. Não adianta você tratar o estômago, você dar remédio, se o paciente não entender que emagrecer é uma situação. Então, dieta, procedimento endoscópico ou procedimento cirúrgico, você emagrece o paciente. Só que aqui dentro é o mais importante. Ponte do obeso, isso é importante. Exatamente. Tratar. Então, assim, você conhece pessoas, eu conheço, que operaram, fizeram cirurgias extremamente importantes, agressivas, perderam muito peso e hoje está ganhando todo o peso, reganho de peso. Então, assim, você tem que trabalhar com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem a psicóloga, importantíssima a atuação dela, a nutricionista, educador físico na equipe, cardiologista, você tem toda uma equipe para que esse paciente entenda que ele precisa se tornar magro. E como que faz isso? Mudando os hábitos. Então, todo procedimento, endoscópico ou cirúrgico, ele vai te ajudar. Mas se você não trabalhar isso, o paciente volta a ganhar peso. O nosso procedimento, o que consiste nessa costura? A gente conseguiu criar um porta-agulhas, uma forma de que você consegue suturar por dentro da pessoa. Então, a gastroplastia é o que está mais em evidência, mas isso também tem uma série de utilidades. Para alguns outros problemas de estômago, de intestino, em que você não tinha como, você tinha que operar o paciente. Hoje a gente, por endoscopia, consegue solucionar. Um outro exemplo é o que você bem disse. Fez a FOB capela, que é o mais comum. Uma cirurgia de escopinaro. Então, o paciente tem alguma alteração anatômica e, às vezes, a cirurgia, onde foi feita a ligação, ali as mudanças, ela alarga com o tempo. Por isso que o paciente começa a ganhar peso de novo. A gente pode ir lá e costurar e apertar aquilo de novo e não deixar trabalhar aquele paciente. Mas não adianta nada costurar, suturar, ressuturar e não trabalhar a cabeça do paciente. Trabalhar a compulsão, né? Porque nós sabemos o quanto o obeso é compulsivo. Muito, demais. Eles trabalham muito com ansiedade. Você conversa com todos, todos falam, eu não como nada, doutor, mesmo não comendo nada eu ganho peso. Aí você vai entender o dia a dia dele, às vezes não é mesmo o volume, mas é a compulsão. Ele não consegue passar por um lugar e não comer alguma coisinha. Ele não consegue sentar e ter o equilíbrio, como bem diz até o seu programa, de entender o que é o momento da refeição. Então a gente precisa trabalhar isso, o momento da refeição. Então, utilizar de um dispositivo desse, uma coisa extremamente inovadora, que vai trazer uma série de benefícios, você tem que indicar bem o paciente e trabalhar bem esse paciente para a gente atingir um resultado bem legal. Então, mas é importante, né, eu acho que salientar, né, o acompanhamento, né, nutricional, psicológico, com gastro depois, né? Porque assim, o que a gente percebe no obeso, na psicodinâmica do obeso? Ele quer uma cura mágica, né? E assim, isso depois que ele emagrece, ele abandona todo, não a maioria, né? Mas assim, alguns abandonam o tratamento. Exatamente. Então a gente precisa o quê? Hoje as pessoas têm uma série de ferramentas, os remédios, a gente tem balão intragástrico, tinha cirurgia, agora a gente tem a gastroplastia endoscópica. Todos eles tem a sua indicação para o paciente correto. Não existe uma competição, existe, na verdade, agora uma nova oferta de um novo dispositivo para os pacientes. E o que precisa é exatamente ter esse entendimento. Quem que está utilizando? Exatamente. E trabalhar a longo prazo, com certeza. Ele não pode simplesmente entender que ele fez um procedimento. Isso é um outro desafio importante, Bárbara. O paciente, ele não está cortado, né? Então, o desafio nosso psicológico, emocional, ele vai se olhar no espelho, mas eu não tenho nada, como é que eu estou operado? Mas lá dentro ele está operado. Então a gente tem que trabalhar muito isso para ele estar preparado, que ele chega na casa dele no mesmo dia, ele sai de casa cedo e volta para casa uma outra pessoa. Então você precisa prepará-lo e ele tem que entender que ele fez uma cirurgia. Não tem corte, é menos invasivo. Ele vai sentir como? O dia a dia. Perde peso, come menos, autoestima, né? Todo mundo começa a comentar que ele perdeu peso. Aí você tem que aproveitar esse momento da grande perda de peso e da autoestima e trabalhar esse paciente. Ele tem que se fidelizar. Ele tem que entender que o médico está lá e que a obesidade é uma doença crônica. A obesidade é uma doença que o paciente tem que ir no médico regularmente. Ele tem que voltar no médico. Não é emagrecer, desaparecer e só voltar depois com um reganho de peso absurdo. Ganha todo o peso de novo. Não, você tem que fidelizar esse paciente. Como é que você consegue isso? Primeiro, preparando bem o paciente, explicando todas essas técnicas que existem. Para esse paciente que tem uma obesidade ainda 1 e 2, fala, olha, a gente tem agora um dispositivo novo, vai ser bom para o senhor.
rapidamente vai estar em casa, e aí a partir daí esse paciente ter o acompanhamento necessário mensal, é claro que depois isso passa, e em 24 meses você tem o paciente com mudança de hábito. A hora que você muda o hábito, esse paciente mantém o peso. Doutor Eduardo, eu estava pensando numa outra questão, né? Qual idade, né, Ótimo, se legal. aceita? Porque eu atendo muito adolescente Sim, com sim. obesidade mórbida. Sim, hoje não existe, isso não existe uma definição. Você tem um tratamento médico, você indica para o paciente que você vê a necessidade. A gente já faz um trabalho com balão intragástrico há muito tempo, há mais de 10 anos. E nós temos um grupo hoje que trabalha só com obesidade infantil. Então eu tenho uma psicóloga infantil, eu tenho uma endocrinologista infantil que pega uma série de obesos infantis, né, adolescentes. Então a partir de 12 anos você já consegue ter uma certa maturidade nessa criança. Esse procedimento também pode ser trabalhado? Poderia, mas vai depender muito do caso porque é muito agressivo ainda. Você pode dar um passo atrás, mas você pode ter o balão intragástrico e colocar numa criança, como preparando. Então, a endócrino vê se o tratamento de emagrecimento mais radical não vai afetar no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E a psicóloga vai entender, primeiro, os pais. Os pais estão preparados? Porque tem muito do pai também, né? A gente brinca que assim, autossabotagem da família. a criança é obesa, a mãe quer fazer de tudo, mas na verdade não faz de tudo, né? E não é maldade de quem está em casa. A gente vive isso, a gente olha para a mãe e vê que ela tem a vontade. Então, a mãe às vezes se sente culpada e aí essa culpa às vezes está ajudando, às vezes não. Então, tira do foco um pouco essa questão. A família tem que entender que a gente tem que tomar conta e a gente começa a conduzir esses adolescentes, que são muitos já hoje. Muitos. E aí a gente, alguns com dieta e exercício físico vai super bem, só com a consulta. Outros que já têm uma maturidade maior. Então já tive adolescentes de 14 anos super maduros, que não quer mais, que está cansado, que sofre bullying, que não quer ir na escola, que não quer nadar. Aí ele põe isso na cabeça, aí ele põe o balãozinho, ele se adapta àquilo. E a gente faz um acompanhamento extremamente rigoroso. E ele começa a perder peso. Então, a idade hoje, a gente pensa muito naquele paciente, né, que está lá, eu engravidei, ganhei peso porque era grávida e agora eu quero perder peso. Mas a gente tem esses extremos que é importante que a gente trata. O jovem e também o idoso. Tem uma série de idosos, pacientes com 70 anos, que não é mais idoso, né? Está lá, mas a expectativa de vida dele é ótima. Mas pela questão de cálcio e tudo mais, ganha peso, começa a ter problema articular, problema de coluna, não consegue se movimentar direito, não consegue fazer atividade. A gente também trabalha com esses pacientes o quê? Reduz o peso deles, eles voltam a ter uma atividade e trabalhando em cima de todos os seus hábitos. E para quem quer engravidar? Isso não tem problema. Você tem qualquer tratamento de obesidade, claro, você vai fazer uma cirurgia, você tem que entender esse seu paciente. Tem muitas pacientes que a dificuldade tem muito peso e não conseguem engravidar porque atrapalha. Então, esse procedimento não interfere em absolutamente nada. Se a pessoa engravidar, ela realizou o procedimento, ela pode engravidar a qualquer momento. O que você vai ter só é acompanhamento nutricional. Ela vai estar comendo menos. Ela vai reduzir o seu aporte. Então, quando a gente vai fazer o procedimento, primeiro, tem que ter certeza de que a pessoa não está grávida, porque os primeiros 60 dias são extremamente radicais, no sentido de mudança. A pessoa está comendo normal, para você ter ideia, ela vai ficar uma semana à base de água, chá e gelatina. É o mesmo protocolo da cirurgia bariátrica normal? Exatamente. A gente depois segue o mesmo de 15 protocolo. dias da sopinha, depois do tudo aquilo? Vai progredindo, né, Bárbara? Água, chá, gelatina, sopa líquida, sopa cremosa, dietinha pastosa, depois de 45 dias e tudo você libera para um tempo normal. Então, a gente prepara e vê o momento desse paciente, tanto para gravidez quanto para um empresário que vai ter reuniões importantes. Tem que ter o momento ideal de fazer aquilo para que o resultado seja importante. Então, a gente também planeja nisso. Então, você faz esse momento e tem que entender que por 45, 60 dias você vai ter uma mudança importante. Então, não dá para engravidar naquele momento que você está perdendo muito peso e precisa nutrir o seu bebê. Então espera esse primeiro momento, porque aí a partir daí eu brinco, eu dou trabalho para minhas nutricionistas, né? Agora é com vocês, não tem problema nenhum. Porque dá para você comer pouco, dá para você ser magro, dá para comer em pequena quantidade, mas com qualidade. Não adianta ficar, né? Eu brinco com os pacientes, vocês vão comer pouquinho, pequenos volumes, mas não dá para comer um quindim a cada 3 horas, meu amigo. Você tem que comer com qualidade, porque senão não vai adiantar nada o tratamento. Vai ter que ter uma reorganização da vida inteira. Total. Doutor Eduardo, e uma outra coisa que os pacientes reclamam muito no consultório, o dumping. Sim. Existe com essa cirurgia ou não? Não tem. Por quê? A cirurgia convencional você tem a retirada do estômago, né? Então você retira uma parte do estômago e você muda toda uma fisiologia. Nesses pacientes, o que você tem? É um redesenho. Então, o que ele vai ter de sintoma importante é esse desconforto, essa dor.
Aí depois ele tem um pouco de náusea, uma sensação de mal-estar porque movimentou com o estômago, né? Aquela história, eu tô no carro, eu comi, não senti Como bem. quem usa o balão no Isso, início, como os que, pacientes... mas nem tanto. O balão é mais agressivo porque a pessoa tem muito vômito, muita náusea. Então a pessoa tem um mal-estar e uma pequena dor. A partir daí ele vai ter uma restrição. Ele vai sentir um empachamento. Ele come um pouquinho, como não tem espaço, o estômago não distende. Ele fica saciado. Ele come só um pouquinho, aquele pouquinho é o suficiente. Você imagina, o paciente que estava acostumado com 2.000 calorias, pratos enormes, comeu o dia inteiro, ele vive à base de água, chá e gelatina e come 2 colheres de gelatina e para de comer. Porque o pouquinho que ele consegue comer, não cabe mais, ele para. E esse pouquinho é o suficiente para distender o estômago e por uma questão toda hormonal, que envolve grelina, os hormônios que estão na moda aí, eles levam à saciedade. Porque a gente precisa algo de 10 a 15 minutos para ter saciedade. Só que a pessoa engorda por quê? Ansiedade. Eu desafio meus pacientes, eu brinco até com o pessoal que está em casa. Vai comer uma pizza, come 2 pedaços e sai da mesa, ou qualquer tipo de refeição. Você não volta e come. Agora a pessoa senta na mesa e começa a comer, só vai parar quando? Quando o estômago, que vai dilatando, não cabe mais. A pessoa para por falta de espaço. Eu brinco, então assim, precisa parar, precisa olhar. Prato feito, sabe, Bárbara? A gente orienta muito isso os pacientes. Panela na mesa é uma confusão. Eu sou de família italiana, enquanto eu não acabasse o último filé da mesa, ninguém sai. Então, é mudar o hábito da pessoa, entendeu? Então, a pessoa tem, eu comi um pratinho bonitinho, saio. Então, essa ansiedade faz com que a pessoa coma mais do que o necessário. Então, a cirurgia, como esse nosso procedimento, ele faz o quê? Reduz o espaço. Reduz o espaço, a pessoa não consegue comer, não tem como, então come só um pouquinho. O problema é que com o tempo, se não houver acompanhamento, ele começa a driblar a gente, né? Ele come pouco, mas começa a comer errado, que é essas histórias que a gente escuta por aí. Em várias refeições. Lata de leite condensado, bate e aí picanha no que fica. Não vai ter ser, dumping, nada, ele fica se vai burlando. Vai ter um reganho de peso muito maior. Reganho. Então, ele começa a se burlar, ele mesmo, o paciente. Então, você tem que trabalhar esse outro lado também. No início, não, ele não consegue. Porque 2 colheres de gelatina, ele estufa ali, distende, o hormônio vai lá no cérebro e ele para de comer. Mas com o tempo, ele começa a trocar a fome pela vontade de comer. Então a gente vai trabalhar muito assim, o que é sua fome. Então a fome, com esse pouquinho a fome foi embora, e o que é sua vontade, a gula. E não tem espaço para gula. Por isso que é importante, não adianta nem, fiz o super procedimento novo, tá na moda, tô legal, fiz de manhã, tô à tarde em casa, e depois você não ter o acompanhamento ideal. Então tem que procurar o médico, que saiba fazer, que foi treinado para isso, que tem uma clínica. Sim. Né? Porque que vai te oferecer todo... E é feito na clínica ou no hospital? Não, esses pacientes são todos feitos em ambiente hospitalar, que a gente chama. Precisa de um centro cirúrgico, de um anestesista, porque dura em torno de 50 minutos. E se você tem algum tipo de complicação que é muito pouco, uma dor importante, alguma coisa mais, você está num ambiente que você tenha como dar ao seu paciente assistência devida. Doutor Eduardo, e para finalizar, né, o convênio cobre essa cirurgia? Isso é uma situação importante, porque o que está acontecendo? Com essa vinda para o Brasil, nós conseguimos aprovar, via Ministério da Saúde e CONEP, que é um comitê de ética e pesquisa, para que esse protocolo fosse feito. Não é experimental, a gente não está fazendo para experimento. Isso já foi aprovado, só foi aprovada a introdução. Então, esse protocolo é feito na faculdade. Então, os pacientes já foram selecionados, a gente está tentando ampliar esse protocolo. A faculdade está cadastrando os pacientes que têm interesse a participar do protocolo numa outra situação que é o quê? Quem participou não tem custo nenhum, porque a empresa faz a doação dos equipamentos, a gente usa a faculdade para poder estudar as coisas que são importantes para a gente ter como conhecimento. Em breve isso vai estar para a rede privada. Tá? Então a gente acredita que agora em maio a gente já deve ter um posicionamento para final de maio, junho, a gente vai poder estar pelo consultório os pacientes, mas só no módulo particular e os valores ainda não estão definidos. O convênio vai ser igual à cirurgia tradicional. Com o tempo deve existir alguma situação gradativa para isso. Mas os convênios eles não cobrem. Então, nem a internação, a parte hospitalar. Nem a internação, nada. Então vão ser feitos com certeza pacotes de cirurgia. É uma cirurgia de um dia só, que o paciente vai sair no mesmo dia, então não absorve tanto do hospital. Mas o que a gente tem hoje de realidade são esses 2 fatos. Você tem protocolos da faculdade, que aí a pessoa tem que se candidatar e nem todo mundo serve para aquele protocolo, porque assim, o protocolo vai estudar a gordura no fígado, então tem que ser um paciente específico para aquilo. Alguns casos que a gente recebeu doação, a gente não tem custo nenhum. Outros casos, a Faculdade de Medicina da ABC é uma faculdade privada que vai poder trabalhar de alguma certa forma isso. Então, a faculdade é protocolo.
e vai ter a vida privada e em breve a gente deve estar passando para uma modalidade da saúde suplementar. Tá certo. Doutor Eduardo, eu queria te agradecer. Eu que agradeço o convite. E quem quiser estar sabendo mais, entra no seu site, Isso, www.institutoendovita.com.br. Isso, exatamente. Eu estou à disposição para as dúvidas de vocês. Te agradeço imensamente. Obrigada. Então terminamos o programa de hoje. Quem quiser saber mais informações, acesse o site do Dr. Eduardo, que está aqui abaixo do vídeo. E nós ficamos por aqui. Até o próximo programa.